Você conhece a si mesmo? Sabe lidar com suas qualidades e defeitos? No mundo atual, isso é cada vez mais necessário. Fazer com que você se compreenda e compreenda os outros é a tarefa do Instituto Enneagrama. Conhecer a si mesmo é entender como funcionam suas emoções e como estas podem te ajudar ou até atrapalhar. Conhecer a pessoa do seu convívio, seja parente, amigo ou colega, faz você entender os diferentes comportamentos dessa pessoa. O Enneagrama possibilita um entendimento de si mesmo e do outro. O Enneagrama é um símbolo processual que é utilizado para entender as diversas emoções que nós todos temos. Ele descreve 9 emoções e nos ajuda a identificar quais delas nos sequestram e se tornam um vício emocional e quais delas são apenas uma emoção que nos motiva. Por exemplo, o medo pode ser uma emoção que me sequestra, fazendo com que eu não haja em conformidade com aquilo que eu quero, e sim em função daquilo que é mais seguro, mas o medo pode me orientar a buscar meios seguros de alcançar meus objetivos. Agora, qual a importância de conhecer o Enneagrama, ou seja, saber todas as emoções na gestão de pessoas e também no dia a dia na nossa vida? Na área de gestão de pessoas, para o empresário, para o executivo, para o líder, é importante que ele entenda qual é a emoção que sustenta o comportamento do seu colaborador. Por exemplo, eu posso sem querer, vamos utilizar a emoção do medo novamente, gerar uma situação de risco que para mim não é, mas para o indivíduo é. Se eu entendo isso, eu percebo que a emoção predominante do meu colaborador é medo e digo algo do tipo: olha, preciso falar com você, mas hoje não vai dar tempo, amanhã nós conversamos, eu deixo ele numa situação de pânico. O gestor pode pensar assim: mas eu não sentiria isso, porque você é diferente. Outra emoção é o teu pano de fundo, a dele é o medo. Mas como poderia ser orgulho? E se eu digo: ó, isso vai ser assim, eu ativo o orgulho dele e ele fica numa atitude de não dar o braço a torcer. E depois eu chamo ele teimoso. Na verdade, eu é que deixei ele na situação. Eu é que ativei o orgulho dele. Então, para o gestor, isso vira uma ferramenta, literalmente, de aprender a lidar com as pessoas. Como falar com fulano, com ciclano, como motivar fulano, como motivar ciclano. A importância também no dia a dia, no caso, tratar com um esposo, a esposa, os filhos. Exatamente. A aplicação do Enneagrama nos relacionamentos conjugais, familiares, também é muito importante. Veja, é muito comum as pessoas dizerem: puxa, agora eu estou entendendo meu marido, agora eu estou entendendo minha esposa, o que eu faço com ela, eu pensava que era para o bem dela, e eu estou vendo que agora que eu acabava com a vida dela. Né? Claro, porque somos diferentes. O que uma atitude pode gerar motivação numa pessoa, na outra pode gerar desmotivação. As 9 emoções que são descritas no Enneagrama são orgulho, vaidade, inveja, avareza, medo, gula, luxúria, indolência e raiva. Todas as pessoas possuem as 9 emoções, mas uma delas sempre está presente com mais vigor, o que se transforma num vício. É o que os cardiologistas dizem a respeito de um cálice de vinho tinto por dia. Faz bem. Eu brinco assim: gostei tanto dessa dieta que eu comecei a fazer uma dieta de 1,5 garrafas por dia. Aí não ficou bom. Claro, porque a dose, o vício é essa dose exagerada. Como a palavra já o diz, o indivíduo não consegue largar. Então ele foi sequestrado por essa emoção. E esse é o problema. Pessoas que possuem o vício do orgulho sentem-se capazes de tudo. São as donas da razão. O orgulho quanto emoção é perfeito. Quem não tem orgulho tem baixa autoestima. É importante termos orgulho. Essas coisas estão difíceis, mas eu vou superá-las. Isso é orgulho. Agora, quando é um vício emocional, esse orgulho me sequestra. E eu começo a achar que vou dar conta de coisas mais do que eu dou. Eu sou capaz, dou conta, eu me viro. Como é que você vai se virar? Não sei, mas eu dou um jeito. E às vezes não dou jeito nenhum. Então, isso é o vício emocional. Vai fazer com que o indivíduo tenha uma cegueira quanto às suas dificuldades e às suas deficiências. Esse é o tema do orgulho. A vaidade, por exemplo, a segunda emoção do tipo 3. A vaidade é importante também. Quem não tem vaidade não sabe diferenciar o adequado do inadequado. Né? Então, como falar com as pessoas? É adequado falar dessa maneira? É inadequado? É a vaidade que nos dá essa percepção. Agora, quando a vaidade é um vício emocional, ela me sequestra. E eu fico tanto no adequado que eu perco a noção do que eu quero falar. Então eu fico politicamente correto, mas não disse o que eu queria. Eu falei aquilo que era adequado apenas, me sequestra. Então, nos relacionamentos, por exemplo, a vaidade faz com que eu seja uma outra pessoa. Para o outro pode ser muito bom, mas começa a sentir um vazio.
eu estou achando que o outro não me satisfaz. Não é, na realidade não é isso. É eu que não sou quem eu sou, quem eu gostaria de ser, ou melhor, eu não sou quem eu sou mesmo, estou tentando ser outra pessoa e aí não tem como me satisfazer. A inveja, por exemplo, que é a emoção do tipo 4. Eu sempre digo assim, quem não tem inveja, olha só que afirmação interessante, né? Quem não tem inveja é uma pessoa superficial. Como assim? A inveja, enquanto emoção, é aquela capacidade de olhar para dentro, inveja. Então, quem não olha para dentro, só olha para fora, se torna superficial. Agora, enquanto vício emocional, eu olho tanto para dentro que me atola em mim mesmo. E a vida começa a virar uma atoleira, eu não consigo sair disso. Isso é inveja. Puxa, se eu fosse assim como o outro, se eu tivesse tal coisa, inveja enquanto vício emocional. Mas inveja quanto emoção é positiva. A avareza, ao contrário do que se possa pensar, ligada ao dinheiro, né? Se diz que é síndrome de tio Patinhas, né? Ela pode estar ligada ao dinheiro, mas não necessariamente. A avareza quanto emoção é a atitude de se afastar um pouco do cotidiano. Dar certo afastamento, por exemplo, um médico, um psicólogo. É necessário que se ele se identifica demais com o paciente, ele não dorme. Né? Ele começa a perder a consciência do que ele está fazendo ali. Então é necessário ter um certo afastamento. A avareza nos dá esse afastamento. Para mim pensar, avaliar com dinheiro. Quem trabalha na área financeira, se for trabalhar com o coração, o cara, né, perde o contexto financeiro que ele está inserido. Agora, quando é um vício emocional, o indivíduo se afasta e não consegue voltar. E ele acha que é por aí mesmo. Então ele fala com o brinco, né? Olha, ontem na festa me diverti muito. Todos meus amigos estavam lá e fazia tempo que eu não me empolgava tanto. Aí o interlocutor não entende, acha que ele está brincando. E eles, não, mas eu falei, foi assim, mas isso foi ontem. Ele está desapegado das emoções, ele se afastou e não consegue voltar. Ele se torna apático, irracionalista. É o que a gente chama de frio e calculista. A emoção do tipo 6 é medo. E medo é uma emoção básica, quem não sente medo, né? Agora, medo enquanto emoção e positiva nos dá essa preocupação, a capacidade de planejar. E se acontecer isso, pode ser que chova, é melhor levar guarda-chuva. Mas eu continuo indo. Eu vou fazer as coisas de maneira segura, mas vou. Agora, quando o vício, o medo é um vício emocional, aí eu não vou. Eu vou fazer aquilo que é mais seguro. Vai que chove demais, vai que eu não sei a estrada, vai que fura um pneu, não vou mais. Eu deixo de ir, deixo de fazer aquilo que eu quero em função do medo, que é a emoção predominante da nossa região. Cultura alemã, o sul é muito 6, o sul é muito medo. A emoção do tipo 7, o último dos mentais, é a gula. E gula, quando a gente fala em gula, a gente pensa em comida. Só que a gula por comida é a mais superficial das gulas. A gula enquanto emoção, ela nos dá curiosidade. Poxa, vai acontecer isso? Quero conhecer. Ah, agora a Damásio está falando sobre neurociência, está me interessando. O que ele fala? Né? Dá curiosidade. Porque tem gente que não tem curiosidade nenhuma, mas não, minha vida está boa assim, não quero mais saber de nada. Pouca gula. Então, gula enquanto emoção nos dá curiosidade e é salutar, nos faz evoluir. Agora, quando é um vício emocional, me sequestra. Aí eu só quero saber do novo e não consigo terminar aquilo que eu comecei. Luxúria está ligada a impulso, dominância, eu quero. Né? É a emoção que eu digo do macho alfa, da dominância. Nem todo macho é alfa na matilha. Há um macho alfa e ele é o mais luxuriento. Não liga a luxúria, quando a gente lembra de luxúria, a gente pensa em sexualidade, né? E na realidade não necessariamente é isso. É poder, dominância. Exemplos como Antônio Carlos Magalhães, Eurico Miranda, né? Território, Fidel Castro. Eu preciso de território. Um empresário, né? Que é audaz, que dá uma liderança a isso também. Quanto emoção, isso é bom. Todos nós, para liderarmos, temos que ter uma certa luxúria, que é essa coisa do ímpeto, da força, da dominância. Mas, quando isso é um vício emocional, me sequestra. Aí o Fidel Castro começou a revolução por uma atitude democrática e acabou que ele não abriu mão do poder. Exatamente, é o meu, agora é meu. Então o luxuriento agora ele começa a ser um dominador. A luxúria pode dar um impulso, mas pode gerar dominância. Ele é sequestrado pela luxúria. Não é o que ele quer, mas quando ele vê, ele paga o preço. É assim que ele vai fazer. Já a indolência, que é a emoção do tipo 9, é a evitação do conflito. E o estado mais próximo da anestesia. Como emoção é importante. Por exemplo, quem tem crianças pequenas. Criança pequena em apartamento. Fazem barulho, não tem jeito. Você tem que ter um nível de tolerância mais alto, na verdade, para aguentar algumas circunstâncias. No trabalho, por exemplo, quem trabalha como executivo de multinacional. Não consegue decidir as coisas e implementar no dia seguinte. Tem que falar com o pessoal em Tóquio, que responde para o pessoal em Nova York. Isso vai demorar, leva 6 meses para um projeto ser implantado. Vai ter que aguentar.
E essa é a habilidade de quem tem indolência, a tolerância, a resistência. Agora, quando é um vício emocional, eu acabo ficando apático também. Quer café ou chá? Tanto faz. Eu evito conflito, eu me anestesio. Eu aguento tanto que esqueci do que eu estou aguentando. Eu esperei tanto que eu esqueci o que eu estou esperando. E a raiva, que é o do tipo 1, que embora seja o primeiro, acaba sendo o último, né? Os últimos serão os primeiros aqui, né? A raiva é a emoção que nos dá limite nas coisas. É importante ter raiva. Chega! Eu não quero mais isso na minha vida. A emoção te ajuda a dar limites. Agora, quando é um vício emocional, te sequestra. E eu fico cri-cri, achando que as coisas não são como deveriam ser. Essa cadeira não está no lugar certo. O pessoal tal não deveria ter feito isso. Eu fico indignado. E as coisas não são como a gente quer. Elas nunca são como a gente quer. Elas têm outra... A vida é assim mesmo, é flexível, ela flui. E o rígido quer estabilizar a vida. E como ela não estabiliza, ele se esforça para ser estática. E fica cri-cri, com a ordem, com a organização, com a lei, e, né, com o trânsito, tudo deixa indignado. Adil Martins é um exemplo de pessoa que possui o vício da raiva. Eu identifiquei como o meu tronco principal raiva, né? Gosto das coisas bem certinha e gostaria que as pessoas assim fossem como eu, mas é difícil, né? Então a gente está vendo outros detalhes para a gente poder conviver melhor com as outras pessoas no trabalho, em casa, né? Em todos os lugares que a gente deveria estar ou gostaria de estar, né? Gilmar se enquadra no vício da gula. Bom, identificar o tipo 7 para mim foi interessante. Eu consegui notar, né, como esse padrão emocional do tipo 7 me sequestra. Chega fim do mês, eu recebo meu salário e já estou pensando o que eu vou fazer com essa grana, o que eu vou comprar e que emoção nova eu vou tentar. E isso é importante, eu acho, para mim, porque de uma vez por todas eu acho que eu vou começar a me controlar um pouco mais e talvez até montar uma poupança. Foi importante para mim identificar o meu padrão de comportamento, porque eu comecei a descobrir que eu tinha muita dificuldade com relação a conviver com as pessoas. Percebia que as pessoas parece que queriam, de certa forma, fazer algo que pudesse não ser positivo para mim. Eu comecei a entender que seria bom que eu pudesse reconhecer a minha dificuldade na relação com as pessoas. O medo traz uma dificuldade muito grande no convívio. A partir do momento que eu começo a perceber que o que eu tenho na verdade é medo, eu passo a respeitar mais os outros e entender que o que eles fazem não está me trazendo dificuldades, e sim eu em relação a eles. Nem sempre conseguimos admitir a qual vício pertencemos, mas à medida que isso acontece, é onde começa o autoconhecimento. Para saber mais sobre os 9 vícios de emoções que são descritas no Enneagrama, acesse o site www.enneagrama.com.br.